Olá, tudo bem? É com muita satisfação, alegria no coração, assim, que eu venho fazer a introdução desse projeto, que é o lançamento desses vídeos, né? Porque significa a conclusão de um trabalho de 39 anos na psicologia clínica, em que venho praticando a clínica e desenvolvendo teoricamente um pouco alguns conceitos da gestalterapia, desde que eu fiz a minha formação com a Claudete Carbone em 1986 e concluí em 1988. A Claudete trouxe um assunto bem interessante na época, dentro do curso de formação em Curitiba, porque ela veio diretamente de Los Angeles, depois de 2 anos na Califórnia. Teve o privilégio de fazer a formação com Gary Yontef, com Todd Burley, com Bob Resnick, entre outros que estavam lá nesses 2 anos. Então, ela trouxe esse conteúdo para nós ainda, enquanto eu na graduação da PUC, em Curitiba. Isso foi decisivo para tanto na minha escolha de abordagem, mas antes disso, na minha decisão de concluir a faculdade de psicologia e decidir ser um psicólogo. Então, tenho muita gratidão pela Claudete por isso, né? Em seguida, eu fiz a formação com ela, eu fui acho que a segunda turma de formação que ela deu sozinha. E dali foi um caminho sem volta, só seguindo. Após a formação, eu fui atrás dos professores que ela teve, então eu fui para os Estados Unidos algumas vezes, né? Fui para a Europa, onde o Instituto de Los Angeles, com quem Claudete fez o curso, dá uma residência todo ano lá, faz um intensivo de quase 20 dias, 22 dias, uma vez por ano, e então tive o privilégio também de conhecer o Gary, a Lynn Jacobs, o Todd Burley também. Foram meus professores nesses cursos intensivos que por vários anos eu estive na Europa com eles. Além disso, depois também fui para San Diego fazer o curso com Erwin Poster e a Miriam Poster, né, ambos vivos na época, né, lógico, a Miriam faleceu bem antes do Erwin, vocês sabem, né? E então segui a minha busca pela gestalterapia a partir dessa formação com a Claudete, né? Então foi uma trajetória muito boa. E nisso eu fui aprimorando alguns... ou seja, me interessei muito por um assunto que a Claudete trouxe, que chamava dinâmicas neuróticas de personalidade. Tinha base num rascunho de texto do Todd Burley, né, muito tímido ainda, e no que ela aprendeu lá. Me foi muito precioso para mim esse conteúdo, e eu comecei a pesquisar mais e a fazer um aprofundamento, um detalhamento dessa teoria, incluindo cada vez mais conceitos gestálticos nela, né? E aí fui recheando esse conteúdo, né? Com o aval e a aprovação também da Claudete, que dava uma olhada e achava interessante, né? E isso fui incorporando esse conteúdo. Depois, a partir da necessidade de falar um pouco de etiologia desses funcionamentos, né? Que a gente chamava de dinâmicas neuróticas, esse título tinha um pouco de influência de um livro do David Shapiro chamado Estilos Neuróticos, né? Que trabalhava esse funcionamento do histérico, do obsessivo compulsivo e do paranoide de uma forma mais na fenomenologia, por isso ele era interessante, né? Então também foi uma influência que a Claudete trouxe para nós, né? Esse David Shapiro, né? E assim, e na busca de uma etiologia, para poder incorporar mais esse conhecimento, eu fui estudar bastante o livro do Ego, Fome e Agressão do Fritz, um livro ainda de psicanálise na época, né? E na época do livro, e isso me deu bastante base para falar de dinâmica a partir também de uma suposta etiologia ou de um ensaio de etiologia, né? Dentro desse campo assim das dinâmicas e de possíveis funcionamentos para embasar um pouco a origem, enfim, né? Então é isso. Esse é o objetivo desses vídeos. A partir disso são dois conceitos, né? Os vídeos abrem com o que eu chamo de teoria do desenvolvimento infantil do contato na abordagem gestáltica, né? Que é um tema que eu desenvolvi, então, né? E depois vai falar de dinâmicas neuróticas de personalidade, né?
Eu sei que esses termos psicopatologia, neurose, são temas muito fortes para uma visão da Gestalt, né? Então, hoje em dia existem expressões mais brandas, né? É como a gente fala assim, né? A gente não pode confundir diagnóstico com psicopatologia, né? Não é porque a gente é cuidadoso no diagnóstico, a gente faz um diagnóstico mais na fenomenologia, que não existem as psicopatologias. Então, o que eu trago aqui é muito mais sobre um conhecimento de psicopatologia num conceito mais gestáltico do que a questão do diagnóstico por si, né? Porque diagnóstico, na verdade, é daquele funcionamento da pessoa, só que eu sempre senti muita falta de ter uma base mais gestáltica de compreensão, porque antigamente, mesmo com esse cuidado em não diagnosticar, mas na hora de fazer uma compreensão dentro de um curso, ou dentro de uma supervisão, se emprestava muitos conceitos da psicanálise, da psiquiatria, para se falar dos sintomas do cliente, do funcionamento do paciente. Então, foi a partir disso que eu me interessei em fazer isso também, tá? E essas aulas aqui, esses vídeos, vocês vão perceber que é uma coisa bem informal, porque eu sempre tentei escrever sobre isso, muito por incentivo de todos os alunos que passaram pela formação ao longo desses 39 anos, já se vão, né? Muitas turmas, né? E sempre incentivado por todas as pessoas que assistiram esse conteúdo em aula ou em cursos à parte, ou em congressos, assim, algumas pinceladas, sempre me cobravam muito de eu escrever. E eu não tive eu não senti essa coragem, não senti também nunca senti que estava pronto, né? Não é um assunto que eu consiga deixar pronto, né? Tanto que para produzir esse pequeno vídeo de introdução, eu já fiz uma alteração lá no final. Então, e aí, num dos cursos de formação, onde a Raíza era monitora, não, onde a Raíza era aluna, desculpa, ela foi uma aluna muito desafiante, com muitas perguntas muito profundas sobre o tema, e que me estimularam bastante assim, a querer publicar isso, a querer tornar público isso, porque foi me dando cada vez mais consistência, né, do conteúdo, do aprofundamento do conteúdo. E a Raíza me apoiou muito nesse sentido, e eu convidei ela, inclusive, para fazer a revisão do conteúdo desses vídeos, né, para ter uma segunda pessoa para olhar isso, me ajudar nisso, e porque ela teve uma compreensão teórica muito boa do assunto, né. A maioria dos alunos que se formaram comigo em Gestalt, conosco, né, não só comigo, mas nessa parte dessas aulas, eles aprenderam muito a praticar a partir desse conteúdo, né. Passear teoricamente nele sempre foi mais difícil, até porque eu mesmo, cada passeio dentro desse conteúdo, eu invento ou vou para um caminho diferente, né. Então, nunca foi um conteúdo que se estabilizou para daí os alunos sentirem que aprenderam, os alunos e os já formados sentirem que aprenderam todo o conteúdo. Então, foi muito sempre processual isso, né. Mas a Raíza, além da prática, ela, pelo empenho dela em entender a teoria, ela acabou fazendo uma apreensão teórica mais profunda do conteúdo. Mas a maioria tem uma prática desse conteúdo, né. Eu quero registrar aqui, né, primeiro assim, de que a existência dos institutos, né, foi muito importante. Eu falo dos institutos porque a gente começou lá em 1989 com o SESI Paraná, a partir da Claudete Carboni, e com os alunos da primeira turma que fundaram o Instituto, né? Eu já estava vindo ali na segunda turma, já comecei também a dar aula no Instituto, além de ter as minhas turmas individualmente, né? Como a turma onde a Cassiana Castro estava, junto com o André Ribeiro, depois as turmas em Joinville, né? Que passaram pessoas como a Brigitte Peterhans, a Rete Maria Correia, Leda Campos, Nadia Krieger, só para citar alguns nomes de gestalterapeutas lá da época, assim, que hoje em dia, né, têm o seu nome, são conhecidos no nosso meio, né, no nosso Brasil, na nossa comunidade, né. Então é uma história muito, muito longa do Instituto de Formação, que depois desde 89 nós tínhamos uma sede em Joinville, que pertencia a Curitiba, e a partir de 2002 nós nos tornamos independentes e existimos até hoje, né. Então tem uma história muito grande do Instituto, porque onde acontecia os cursos de formação e onde cada vez que eu ia dar essa aula para uma nova turma, que foram
dezenas de turmas, eu me desenvolvia mais um pouco. Então eu tenho muita gratidão ao Instituto e por tudo que ele promoveu, né? E então, assim, dessas pessoas, assim, vamos falar, porque o Instituto sempre foi, nosso Instituto, tanto em Curitiba quanto em Joinville, sempre foi um trabalho voluntariado, não tinha remuneração, né? Então eu tenho muita gratidão por toda a doação que essas pessoas fizeram ao Instituto e a base que isso me deu, né, para poder desenvolver esse conteúdo, né? Então, são muitas pessoas, eu não tinha como constar todas essas pessoas nessa história de 39 anos, né? Mas eu só queria destacar algumas, assim, muito por critério, pelo tempo que cada uma dessas pessoas dedicaram, que foram mais de 10 anos, no caso de eu e a Brigitte, mais de 30 anos, né? Quase 40 anos de trabalho voluntariado no Instituto, né? E também pelas coisas que, além do tempo, as coisas importantes que promovemos, né? Como a participação da Cassiana Castro, que foi super importante para a organização com um dos primeiros congressos, né? Junto com a Brigitte e eu, que estávamos lá também, né? O trabalho de diretoria, de tesouraria, principalmente, que é muito burocrático, muito complexo, né? No qual a Brigitte participou muito, a Helenice Weber participou muito, e atualmente temos há já bastante tempo a Valquíria também nos auxiliando bastante nessa parte. A Expedita Feitosa, que era aluna de Curitiba, né, fez formação pelo SESC Paraná, em Curitiba, não pelo SESC Paraná, em Joinville, e que contribuiu muito para o nosso instituto também, né, assumiu a presidência de Joinville, viajava quase que semanalmente para as reuniões, então ela se doou bastante também, né? Os demais que também se destacam, né? A Maria Aparecida Luzi, né, sempre presente com suas boas ponderações, né, seus bons conselhos, né? A Priscila Rodrigues, que assumiu a presidência algumas vezes e foi muito ativa na organização dos últimos eventos que nós fizemos com o Jean-Marie Robini e o Shimo Térriga, e a Raíza, que também assumiu a presidência, além de ter me estimulado muito a esse conteúdo, né? E foi assim, né? Foi através do Instituto e da formação que essa teoria foi se desenvolvendo, né? E eu queria deixar aqui registrado, para finalizar, que o que está em síntese na base dessa compreensão teórica, no sentido de essência, não de resumo, tá? É o foco em 4 movimentos essenciais do contatar, que eu chamo de o pertencer para existir. Então, primeiro, o pertencer para existir. Segundo, o se diferenciar para pertencer. Terceiro, o expressar-se para transformar. E o quarto, o identificar-se para se envolver. Então eu queria deixar registrado esses 4 movimentos essenciais que vocês podem ter como base para fazer toda o desfrute desses vídeos, tá? São vários vídeos de tempos diferentes, né? E eu subdividi em 2 assuntos. Primeiro, a teoria do desenvolvimento infantil do contato, e o segundo, as dinâmicas neuróticas de personalidade. Espero que vocês aproveitem o assunto. Ele foi dado em forma de discussão com os alunos, bem livre. Não é um assunto organizado, então é um assunto que vocês podem ler os anexos escrito, que é um rascunho da aula, né? Para poder ter um roteirinho para entender as discussões que se sucederam no grupo, né? E já preparo vocês que é um assunto em aberto, fluido, em processo sempre. Provavelmente eu não vou estar mais aqui e isso vai estar em processo ainda, né, futuramente. Mas é isso, é um pouco como é a Gestalt, mas tem muita consistência, ao meu ver, e ao parecer de pessoas que entraram em contato com esse assunto, né? Eu acho que dá para aproveitar bastante, para a gente ter uma compreensão mais gestáltica, né, de sintoma, de neurose, de dificuldade, pautada essencialmente na nossa especialidade, né, que eu considero que nós temos, que é o contato, né? Então, um grande abraço a todos, né? Espero que aproveitem. Até mais, tchau.